E uma medida do Ministério da Economia colocou os estudos e os relatórios técnicos que ancoram a proposta da reforma da Previdência em sigilo. A medida impede o acesso a conteúdos como argumentos, estatísticas, dados econômicos e sociais que norteiam o texto. O sigilo das informações veio à tona após o jornal Folha de São Paulo ter um pedido com base na Lei de Acesso à Informação negado pela pasta comandada por Paulo Guedes. Segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, os dados foram elaborados, abre aspas, no âmbito de suas competências regimentais para manifestações técnicas sobre a proposta em tramitação. Sendo assim, somente servidores autorizados e autoridades públicas do alto escalão podem acessar o conteúdo. Eu vou fazer aqui uma emenda, por falar em emenda da Previdência, e já vou juntar aqui, atualizar o noticiário sobre a tramitação da PEC da reforma na CCJ, e aí eu passo a bola para o trio de comentaristas do 3 em 1, porque a equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro cedeu às pressões do chamado Centrão, diz o noticiário de hoje, e aceitou retirar da reforma 4 pontos. O objetivo da concessão é tentar votar o texto amanhã à tarde na CCJ. Vou rapidamente apontar aqui quais seriam esses pontos. 1. O que retira a obrigatoriedade de recolhimento de FGTS de aposentados e do pagamento da multa de 40% da rescisão contratual. O que define o foro de Brasília para qualquer tipo de ação judicial sobre questões previdenciárias. A retirada da definição de aposentadoria compulsória da Constituição, transferindo mudanças para a lei complementar. E o que deixa apenas nas mãos do Executivo Federal qualquer proposta de alteração nas regras da Previdência. Dito isso, começa com você agora, Carlos Andreasa. É uma questão, primeiro, conceitual, né? Esse tipo de informação, a base técnica para a elaboração de um projeto importante como da reforma da Previdência, tem que estar à disposição da sociedade permanentemente, né? A gente precisa de clareza, transparência, especialmente quando quer aprovar e quando quer apoiar, como a Jovem Pan, por exemplo, apoia, uma PEC, uma emenda à Constituição com grande impacto e que mexe com a vida das pessoas. Então, não dá para ceder, não dá para discutir isso profundamente, isso é óbvio, sem o domínio de todos os dados, sem que os dados estejam à disposição. Então, o sigilo faria sentido tecnicamente até o momento em que o governo apresenta o projeto ao parlamento. Naquele dia em que o Jair Bolsonaro levou debaixo do braço o texto da reforma para o parlamento e entregou ao Rodrigo Maia, a partir daquele momento não há mais motivo para que as informações não estejam disponíveis. Porque senão você trata o deputado parlamentar, além da sociedade que esses deputados representam, como gado, né? Como quem tem simplesmente que carimbar aquilo ali. Você não quer que os caras aprovem? Você não entregou para eles a reforma? Para que eles possam aprovar, para que eles possam estudar, é preciso que tenham acesso às informações, aqueles que queiram estudar. E não é de hoje que parlamentares, tanto da base ou da suposta base, que tal não existe, do governo quanto da oposição, reclamam de falta de informação. Então, esse remendo de dizer que agora, vencida a CCJ, que tem que ser vencida, ainda não foi, vencida a CCJ se entregará todos os dados que embasaram a preparação da reforma, não se sustenta. Por que só a partir da comissão especial? Porque só nela que se trata do mérito? Ora, senhores, a CCJ está desidratando a proposta agora, está tratando do mérito. O Silvio acabou de listar 4 itens que vão sangrar antes da comissão especial. Vão sangrar, portanto, sem que o parlamento tenha acesso integral ao que foi feito, aos estudos que embasaram a reforma. Isso é um escárnio. Isso não é sério, isso não é respeitoso para com a sociedade. Sinto muito. Vera Magalhães, sua análise. Eu falei hoje com o secretário especial Rogério Marinho, falei também com o ministro Paulo Guedes. Os dois estavam defendendo que sejam sigilosos o que eles chamam de microdados ou dados segmentados aí da reforma neste momento, alegando que os governos anteriores que propuseram reformas da Previdência também não abriram esses microdados ou dados desmembrados, enfim, tem vários nomes técnicos pelos quais eles chamam. E por quê? Eles dizem que isso é dar munição para a oposição neste momento, bombardear
o projeto e criar uma narrativa. Acontece que o mundo da narrativa, como a gente tem visto, ele é amplo o suficiente para que se criem narrativas a partir, inclusive, da tentativa de barrá-las. Porque o que o governo ocasionou agora? Que a oposição justamente dissesse que os dados estão sendo escondidos porque o governo primeiro mentiu quanto à possibilidade de se economizar 1 trilhão em 10 anos. E segundo, está querendo esconder o fato de que os mais penalizados serão justamente os mais pobres. Então você deu não só uma, mas 2 narrativas para a oposição. E pode, além disso, criar um ambiente de tal modo desgastado, por essas razões a que o Andreasa se referiu, que algo que era dado como certo, que é que finalmente se vote a reforma na CCJ nesta semana, seja postergado em nome do fato de que os deputados vão se sentir bypassados, vão se sentir desprestigiados por não terem acesso aos tais dados. Sendo que os dados estavam antes acessíveis. Tem muito dado no site, tem muito dado aberto que eles poderiam, se fossem inteligentes, usar para responder à solicitação da Folha de São Paulo. Esses dados estiveram no site, estavam abertos, estiveram naquela pré-eleição inicial da equipe do Paulo Guedes. Então, você não precisa esmiuçar o dado até a 9ª casa decimal para dar uma resposta satisfatória. Quando você dá uma resposta ao jornal dizendo, não, os dados são sigilosos, você deu uma manchete para o jornal, você forneceu, e você forneceu a tal narrativa que você queria evitar. Essas coisas em política, elas requerem experiência, elas requerem um pouco de malandragem. E o Centrão está sendo malandro. Esses itens que o Silvio leu, que estão sendo mudados neste momento na CCJ, são cirurgicamente escolhidos para não causar danos justamente no ganho que se quer com a reforma. São todos eles pontos incidentais da reforma, mas que foram escolhidos com o único objetivo de mostrar o seguinte: o governo não tem maioria, nós ditamos o ritmo da reforma, portanto, venha dançar no minueto conforme nós queremos. Então, o Centrão está sendo muito mais inteligente que a base e que a oposição, que essa está catando cavaco e vivendo das sobras nesse banquete. Tudo que é sobra da lambança da própria base ou o que o Centrão consegue provocar de dano no governo, a oposição tenta surfar na base daquela coisa mequetrefe que eles fazem de tchutchuca pra cá, tigrão pra lá. Mas não é a oposição neste momento que ameaça nem a Previdência, nem o governo, nem a popularidade do Bolsonaro, não. De um lado, o Centrão, que quer ser ouvido e quer ter espaço no governo e está sabendo jogar muito eficientemente no parlamento, mostrando uma força a partir do parlamento com emenda impositiva, com esse tipo de supressão de itens incidentais na reforma da Previdência, e ao próprio governo com o seu assodamento, um misto de assodamento e inexperiência. E aí, Alexandre de Borges? O que a gente precisa que o nosso ouvinte tenha bem claro na cabeça? Primeiro, a reforma da Previdência está na Comissão de Constituição e Justiça, que seria, em tese, uma passagem mais fácil do que a comissão temática até o plenário. Então, a quantidade de problema que a gente está vendo na CCJ merece atenção. Eu quero estar otimista, todo mundo aqui quer estar otimista em relação à reforma da Previdência, mas é problemático quando você vê a quantidade de problemas já na CCJ. Por quê? Porque, primeiro, não deveria, numa discussão apenas de legalidade do projeto, de constitucionalidade, você ter tanta dor de cabeça, o que mostra, pelas leituras que a gente vê, primeiro, pouca convicção da própria base, do próprio PSL, do próprio presidente, em aprovar o texto do jeito que está. Então, como a Vera mencionou, agora, nesse momento, o próprio texto está em debate. O texto que, em tese, seria votado amanhã, para passar amanhã. O texto que já havia um acordo na semana passada para votar e aprovar. Então, o que está acontecendo? O governo já está cedendo para... Quando a gente fala Centrão, basicamente o PR e o PP, né? Nós estamos falando que não é pouca gente, não. Quer dizer, no plenário, eles representam quase 70 deputados, né? É muita gente, mas são 2 partidos, basicamente, o PP e o PR, que estão aí em cima do texto e pedindo alterações, enfim. Se eles realmente conseguem alterar o texto, já
na CCJ, o que acontece? A gente volta a estaca zero. Quer dizer, tem que ler de novo, volta o relatório e aí a coisa vai, mais 2, 3, 4 semanas, sabe-se lá quanto, né? A saída, que se tenta uma saída alternativa é um acordo em relação a alterações de texto para a comissão temática. Então aprova o texto do jeito que está na CCJ amanhã, mas apalavrado que esse texto seria mudado na comissão temática. Isso vai prosperar ou não dá para prever. Eu conversei hoje à tarde com o deputado do DEM aqui de São Paulo, Kim Kataguiri, e ele está muito pessimista, ele acha que está muito complicado, porque ele que é um deputado que todo mundo sabe que é um entusiasta da reforma da Previdência, ele, por exemplo, está dizendo que os deputados que são entusiastas da reforma, que já aprovaram o texto, que estão defendendo o texto, eles mesmos estão se sentindo desautorizados ali na CCJ, porque eles dizem que vão votar, eles estão aprovando o teor do texto, mas aí vai o governo e senta com o PR, com o PP, enfim, e começa a ceder daqui, ceder dali, e a coisa retrocede. Então, qual é a grande dúvida que a gente tem hoje? Vai ser mantido o texto para votação amanhã e vai ter esse acordo, vamos dizer, de boca, para aprovar do jeito que está amanhã, para poder seguir com o cronograma e ir logo para a comissão temática? Ou vai ter já alteração na CCJ e a gente volta lá pro começo, aí tem que ler tudo de novo, aí ler os destaques, aí tem as reuniões todas de novo, e aí sabe-se lá quando que essa votação do novo texto, se o texto realmente for alterado, sabe-se lá quando esse novo texto vai ser votado. Então, o que eu até perguntei pro deputado Kim Kataguiri, falei, se fosse você no lugar da liderança do governo, o que você faria? Ele falou, cara, tem que sentar, negociar, conversar com esses caras, ver quais são as demandas, os ministros têm que receber, os deputados não recebem. Então a coisa não anda, então você tem muita gente com demanda, que essa demanda não está sendo atendida, e não necessariamente demandas não republicanas, tá? Isso também tem muita mitologia em relação a isso, que qualquer deputado que pede alguma coisa é porque está querendo dinheiro, cargo, enfim, não necessariamente é isso. A gente está discutindo mesmo o mérito de alguma alteração. O fato é, se amanhã tiver qualquer alteração desse texto, a gente pode, primeiro, não confiar tanto no número do trilhão do Paulo Guedes. Aqui eu queria fazer um parênteses rápido. Como profissional de marketing, eu posso dizer para vocês que essa sacada do Paulo Guedes, em termos de narrativa, de botar um valor do trilhão, eu acho genial. Por quê? Porque ele coloca na cabeça dos agentes econômicos, da classe política, da sociedade brasileira, que mexer na reforma impacta em dinheiro. Ou seja, quando alguém diz assim, quero mudar a regra tal, você fala, bom, vamos precificar, vamos ver quanto vai custar mudar isso, vai cair de 1 trilhão para 800, para 600, para 700. Então, cada alteração no texto passa a ter um preço. Nesse ponto, crédito e mérito do Paulo Guedes. É muito inteligente essa estratégia de devolver e jogar a batata quente de volta para quem quer mexer no texto, para dizer, olha, você pode até querer mexer, mas a sua mexida é 100 bilhões, é 200 bilhões, é 300 bilhões, você vai querer mexer, você vai explicar isso para a sociedade, enfim. Agora, a grande incógnita vai mudar o texto hoje ou não vai? É isso que a gente vai ver amanhã e daí tem toda uma cadeia de eventos para vir para frente, em função da capacidade de se manter o texto original ou não. Só para o ouvinte entender do que a gente está falando em números que são muito claros, porque é a folhinha do calendário, o primeiro PowerPoint da reforma da Previdência previa a votação nesta fase que a gente está vivendo hoje, portanto CCJ, na semana de 13 de março. A gente está falando de um atraso de mais de um mês. E esses atrasos, eles vão se multiplicando mais à frente, porque agora tem uma série de feriados, inclusive as famosas festas juninas que mobilizam as bancadas do Nordeste. Então a gente já começa a ter um cenário mais realista de reforma da Previdência sendo aprovada na Câmara depois do recesso. E, portanto, a possibilidade de que ela fique para o primeiro trimestre de 2020, a sua sanção, é maior do que era no início, quando o texto foi enviado. André, você quer fazer um complemento? Diga lá. Queria fazer um complemento. A Vera fez bem em lembrar esse calendário, e eu queria lembrar, já falamos aqui, que em 2003 o presidente Lula, recém-eleito, com capital político talvez maior do que o Bolsonaro tem hoje, apresentou uma reforma da Previdência muito menor do que essa do Paulo Guedes, algo realmente para empurrar o problema com a barriga, e só conseguiu aprová-la no final do ano, para a gente ter uma estimativa de como uma coisa é delicada. E a outra coisa, eu vi o Alexandre falando sobre trilhão,
Uma das hipóteses aventadas hoje, já que nós estamos falando de narrativa, para o fato do governo manter em sigilo os dados base do texto, dos cálculos que resultaram desse texto da reforma da Previdência, é que no final das contas o valor seria muito maior do que o trilhão. E eles estariam querendo esconder isso para não dar munição. Quer dizer, o que explicaria uma certa tranquilidade em relação a perder aqui e acolá algum sangue possível aí, que a reforma seria de 1,5 trilhão, vai saber.